Panorama do Antigo Testamento, primeira parte. Nós vamos ter 3 partes, onde nós estudaremos o Antigo Testamento, os 39 livros. Passaremos de uma maneira, claro, panorâmica, para aprendermos a ler melhor a nossa Bíblia e entender melhor o Antigo Testamento, tá bom? Então, o nosso objetivo, pode passar para mim? O objetivo de qualquer introdução ou panorama é proporcionar ao estudante da Bíblia os recursos necessários para alcançar a competência na leitura. Então, o nosso objetivo aqui é incentivar vocês, fazer vocês terem competência maior para lerem o Antigo Testamento. Então, não é apenas para ficar com as informações que serão passadas aqui. Pelo contrário, é para você chegar em casa e fazer o quê? Ler a Bíblia, tá bom? Para você chegar em casa, ler as Escrituras com entendimento melhor de cada livro. E quando nós lidamos com qualquer livro, mas principalmente do Antigo Testamento, nós precisamos levar em consideração 3 princípios, tá? 3 coisas. Primeiro, nós precisamos levar em consideração o contexto histórico da época. Então, o Antigo Testamento está há milhares de anos separados da gente, principalmente os primeiros livros, o Pentateuco, há quase mais ou menos ali 1.300 a 1.500 anos antes de Cristo. Então, mais de 3.000 anos de diferença do nosso tempo. E para nós entendermos melhor cada um desses livros, nós precisamos entender, de maneira geral, o contexto histórico que os cercavam, mas também o contexto literário. Então, dentro dos livros do Antigo Testamento, nós temos vários gêneros, e cada gênero tem uma implicação diferente, tem uma maneira de se interpretar diferente. Você tem gênero narrativo, poético, você tem livros de sabedoria, que são escritos de diferentes maneiras. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Às vezes, dentro do mesmo livro, nós temos diferentes gêneros, e cada um deles precisam ser levado em consideração. E, por fim, a mensagem teológica de cada livro. Todos os livros bíblicos, né, e o Antigo Testamento com eles, são livros de teologia. Muitas vezes nós estamos acostumados a pensar que os livros, principalmente aqueles primeiros livros da Bíblia, Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, são livros de história. É verdade que eles narram uma história, mas eles narram uma história com um propósito teológico, com um propósito de ensinar alguma coisa. Então, o autor bíblico, ele não é como um historiador moderno, que vai tentar elencar, por exemplo, todos os fatos que aconteceram, ou pelo menos resumi-los. Não, o autor bíblico, ele está preocupado em transmitir uma mensagem acerca de Deus. Ele vai escolher os fatos, ele vai escolher as narrativas, para comunicar a sua intenção, aquilo que ele quer falar sobre Deus. Então, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e assim por diante, 1ª e 2ª Samuel, Esther, todos esses livros são histórias teológicas. Eles são histórias em que o autor bíblico escolheu os acontecimentos para comunicar alguma coisa para nós, alguma coisa a respeito de Deus, ou do trabalhar de Deus, ou da maneira de Deus agir. Então, esses 3 princípios nós estamos levando em consideração quando nós falaremos sobre cada um desses livros, tá? O mundo do Antigo Testamento é basicamente esse daí. Claro, mais para o lado ali de Israel, tá bom? Do atual Israel, um pouquinho lá do sul da Turquia, não a Turquia toda, um pouquinho lá do sul da Turquia, Síria, Iraque, aonde era a Mesopotâmia, e ali no nordeste do Egito, tá? Então, o Antigo Testamento basicamente gira em torno
daquela porção de terra ali entre o mar Mediterrâneo e o Iraque, o atual Iraque, né, a Mesopotâmia, e os reinos que cercavam. É ali que acontece, basicamente, toda a história do Antigo Testamento. Só para você ficar ligado a ter um panorama na sua cabeça geográfico, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. Pode passar para mim. O que significa a palavra testamento? O que significa? Eu estou olhando para ele não soprar ali. Ih, já soprou. Testamento, aliança. Antigo Testamento narra a história do quê? Da antiga aliança. E o Novo Testamento, da nova aliança. Tá bom? E o Antigo Testamento, nós podemos dividi-lo basicamente dessa maneira. Nós temos primeiro o que é conhecido como a lei ou a Torá. Lei ou Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Nós também temos os livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Nós também temos os livros de sabedoria, ou chamados de livros poéticos, Salmos, Cânticos dos Cânticos, Eclesiastes, Jó. Nós temos também os livros proféticos, divididos entre os profetas maiores e os profetas menores. 5 livros escritos por profetas maiores, não de estatura, né, mas porque tiveram bastante escritos, e os outros livros, os profetas menores. Então nós vamos passar por basicamente todos eles, mas nessas primeiras aulas nós vamos focar no Pentateuco, tá bom? Pentateuco é o nome que vem do grego, que significa 5 rolos. Penta, né? Penta, teuco. 5 rolos. Os 5 primeiros livros da Escritura. Nós chamamos eles assim por causa de uma tradução antiga da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento para o grego, né? A Septuaginta. Então, traduziu para o grego, ficou conhecido como esses 5 primeiros livros, 5 rolos, e nós chamamos eles assim, Pentateuco. Mas um judeu não chama assim. Os judeus não chamavam assim. Você vai ver na Bíblia, eles não chamam Pentateuco. Eles chamam como? Como? Torá. Exatamente. Chamam Torá. Torá pode significar lei ou instrução. E a palavra, a tradução instrução, ela é um pouquinho melhor. Porque quando a gente fala em lei, o que vem na nossa cabeça? Faça isso, não faça aquilo. A gente pensa em Levítico, não é verdade? Mas tem só isso na Torá? Não, nós temos Gênesis, uma narrativa completa, nós temos Êxodo, metade do livro é uma narrativa, nós temos Números, que é uma narrativa também, tem um pouco de narrativa, nós temos Deuteronômio, que também tem um pouco de narrativa, mas veja, se eu entendo como instrução a tradução dessa palavra, logo eu entendo que aquela história está ali para quê? Para me instruir. Ela quer dar um contexto aonde Moisés, escrevendo, queria instruir o povo de Deus. E ela é a parte fundamental de toda a Bíblia. O Pentateuco é a parte fundamental, ela lança os fundamentos para tudo que vem depois. Ela lança o fundamento para tudo que vem depois no Antigo Testamento e, claro, depois no Novo Testamento. Então, se você vê os livros históricos que vêm depois do Pentateuco ou da Torá, eles vão narrar se o povo seguiu ou não o Pentateuco. Os profetas vão denunciar se o povo seguiu ou não o Pentateuco. Ou chamar o povo de volta para a obediência do quê? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles lançam o fundamento para basicamente quase tudo que vem depois. Tem profecias futuras, é claro, mas basicamente o fundamento todo está aqui. Por isso é muito importante. Os 5 primeiros livros da Bíblia são muito importantes. Geralmente nós, cristãos, damos crédito só
para Gênesis e a primeira parte de Êxodo, né, que depois começa a falar do templo, construção e os detalhes, a gente nem liga mais. Mas todos esses livros, 5 primeiros livros, eles lançam o fundamento da Escritura, tá bom? E o primeiro deles, pode falar, João. Boa, é isso mesmo. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 1:1. Deixa aberto aí, que nós vamos dar uma passada, uma olhada nesse livro bíblico. Mas eu queria fazer uma pergunta. Lembra que eu disse que os autores bíblicos, eles têm uma mensagem teológica, um fio condutor, que gira, né, que passa por todos os livros, do Pentateuco, principalmente. Aqui falando agora, né, especificamente. Então, se você pudesse resumir, qual que é a mensagem central de Gênesis, como você resumiria? História das origens, o que mais? Criação, queda, redenção, o que mais? Como você resumiria em uma frase? Origem, mais um. Mais alguém quer falar? Certo. Gente, oi? Sentido da nossa existência. Olha só, passa aí comigo. Antes de eu falar ali um pouquinho do propósito de Gênesis, tá? Tradicionalmente, a autoria é de quem? Moisés. De todo o Pentateuco é atribuído a Moisés, tradicionalmente, tá bom? E a palavra Gênesis, na nossa Bíblia, ela significa... O que significa? Origens. Origem, tá bom? Nós tiramos essa palavra Gênesis, também lá da tradução do hebraico, né, da Bíblia hebraica, para o grego, Septuaginta. Traduziu esse livro como Gênesis, nós pegamos. Mas os hebreus, os judeus, não chamavam e não chamam esse livro assim. Eles chamam esse livro de No Princípio, que são as primeiras palavras, Bereshit. É assim que eles chamam esse livro, No Princípio. E eu queria ler uma citação para os irmãos, antes da gente falar do propósito maior do livro. Olha só, presta atenção comigo. Pode passar para mim, por favor. O livro de Gênesis, né, ele não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar suas afirmações. Não é uma obra de biografias, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. Então, fala sobre história? Fala. Narra biografias? Narra, mas com um propósito específico. A gente precisa ter isso em mente. É mais ou menos, pensa comigo um paralelo aqui, como os evangelhos. Os evangelhos são biografias no sentido moderno do termo? Não. Eles falam do nascimento, depois já dá um pulo de quase 30 anos para Jesus. E cada um fala de uma coisa. Por quê? Cada um dos evangelistas tinha um propósito distinto. A mesma coisa aqui. Moisés, ao escrever, pensa, ele está escrevendo para um povo que estava saindo ou acabando de sair do Egito. Ele tinha um propósito específico na mente dele. Qual era esse propósito? Passa para mim, por favor. Esse é o propósito. Mostrar a maneira e o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão e sua família para fazer uma aliança. Esse é o motivo principal. Esse é o motivo principal. Ele mostra as origens, mas até o capítulo 2. Capítulo 3 já mostra a queda. Depois ele vai narrando
o que aconteceu com o mundo, até chegar em Gênesis 12, a chamada de Abraão. E depois de Gênesis 12 até o capítulo 50 é só sobre a família de Abraão. Sim ou não? Então o propósito maior de Moisés não é falar não é trazer um livro sobre a origem do mundo, apesar de falar sobre a origem do mundo. Mas se ele gasta 2/3 do livro falando sobre Abraão e sua família, a gente consegue perceber qual é o seu propósito principal, que é mostrar a maneira e o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão e sua família para fazer uma aliança. Pensa comigo, pensa com a cabeça de um israelita daquele tempo, do tempo de Moisés. Você já estava, você não, né? Mas suas gerações passadas, sua família já estavam há 400 anos no Egito. Talvez você já tinha perdido, sua família já tinha perdido o senso da aliança de Deus, a lembrança da aliança de Deus com o seu povo. Moisés, ele está querendo relembrar, mostrar a maneira que Deus chamou Abraão, como foi esse processo, como foi o processo dos filhos e descendentes de Abraão até chegarem no Egito, e o motivo, por que Deus escolheu Abraão e sua família. Qual era o propósito disso? E basicamente nós podemos dividir Gênesis em 3 partes. 3 partes básicas. Primeiro, a criação, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Depois 2, versículo 4, até o 11, 26, a proto-história. É como se fosse um prelúdio para Abraão. É como se fosse um prelúdio ali, basicamente do capítulo 3 em diante, é como se já fosse sobre Abraão. Moisés está preparando o terreno para apresentar Abraão. E depois do 11, 27, até o final, a história dos patriarcas. Talvez você pergunta, nossa, mas tudo meio quebrado, né? Sim, irmãos, a Bíblia não veio com capítulos e versículos. Às vezes a gente acha que já foi escrita com capítulos e versículos. Não, foi só na Idade Média que foi acrescentado capítulos e versículos para a gente poder ler. Por isso que às vezes fica meio confuso aí. Mas você vai perceber, se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, abre aí sua Bíblia, Gênesis 1, você vai ver que provavelmente sua Bíblia tem um título ali antes de 1, certo? Esse título também não é bíblico, mas os tradutores colocam para nos ajudar. E depois, antes do capítulo 2, versículo 4, tem outro título, tem ou não? Tem uma divisão aí, provavelmente na sua Bíblia, tá? Porque tem uma divisão também no texto em hebraico. E nós vamos passar panoramicamente por cada uma dessas partes, para você entender o fluxo do argumento de Moisés. Então, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus e terra aqui é uma expressão que significa tudo. Tudo, céus e terra, todo o universo. Céus e terra, tudo o que existe. Pensa, os israelitas estavam sendo influenciados por uma cultura egípcia e uma cultura mesopotâmica. Tem escritos daquele período que mostram como que aquele povo pensava acerca de Deus, ou na verdade, dos deuses, né? Vários deuses. Moisés, então, um dos propósitos dele aqui é ensinar o verdadeiro conhecimento do único Deus verdadeiro para o seu povo. 400 anos em uma terra estrangeira. 400 anos em uma terra estrangeira. Voltando para um lugar aonde ainda era dominado pelo politeísmo, pelas diversas religiões mesopotâmicas. Então Moisés está querendo trazer um ensino correto para aquele povo. E ele mostra, Deus é o Criador de todas as coisas. Se você conhece um pouquinho da cultura mesopotâmica ou da cultura egípcia, você vai lembrar que eles adoram criaturas, sim ou não? Sol, a lua, os deuses egípcios lá, representados por animais, exatamente. O que Moisés está trazendo aqui? Pensa comigo. Quando o israelita que ouviu desde criança
da cultura à sua volta, que existiam diversos deuses, animais ou corpos celestes. Aí ele vem e lê, no princípio Deus. Opa, um só, né? Um só. Criou tudo. Um Deus criou tudo. Não existem outros deuses. E os corpos criados, e os corpos celestes, e os outros, até criatura já transmite a nossa ideia, né? Os outros bichos aí, são criaturas, não são deuses. Olha como Moisés tem uma intenção por trás. Ele também quer mostrar a soberania de Deus. Deus é soberano. Por quê? Se você for estudar um pouquinho a mitologia mesopotâmica, depois você pode pesquisar, e outras mitologias, você vai ver que às vezes o mundo é criado numa briga entre os deuses. Os deuses brigam e aí o mundo é criado. Não tem nenhuma briga aqui. Não tem ninguém para fazer frente contra o único Deus verdadeiro. Não tem ninguém. Deus cria por livre e espontânea vontade. Não tem ninguém para disputar o poder com Deus. Não tem ninguém igual a Deus. É isso que Moisés está falando. Não existe ninguém igual ao Deus de vocês, ó israelitas. Um outro ponto. Quando ele vai narrar a criação do ser humano, ele diz que esse ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu ao ser humano domínio sobre toda a terra. Tem um salmo que vai dizer, né, que o ser humano é o ápice da criação de Deus. Então Deus criou todas as coisas já pensando no homem e na mulher. Naquele tempo, se acreditava que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, eles foram criados assim, meio que, vamos criar esse povo aí. Os deuses não queriam fazer determinados tipos de trabalho no pensamento daquele tempo. Então eles criaram o ser humano e deram para eles um trabalho de escravos, basicamente de escravos. Pensa como isso muda a sua mentalidade. Bom, eu fui criado como um escravo por deuses que na verdade não gostam de mim e não me querem assim, tão bem assim. Agora um israelita vai ser confrontado com a verdade. Eu fui criado à imagem de Deus. Deus criou o ser humano bom. Deus nos criou para a sua glória. Ele estava pensando em mim. Ele quis me criar para algo bom. Opa, muda ou não muda? Muda, né? Então, quando Moisés ele vai narrando tudo isso, ele tem propósitos por trás. E essa primeira parte termina com o capítulo 2, versículo 3. Olha aí comigo. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Por que Deus descansou no sétimo dia? Diz para mim, por quê? O que mais? Para ensinar o princípio do descanso? O que mais? O que você acha? É difícil, né? Não é tão fácil. A gente sabe a história, mas... Olha só. Por que no sétimo dia Deus descansou? Ele queria mostrar que ele terminou a obra, como o irmão Manuel falou. Não que Deus estava cansado, Deus não se cansa, né? Mas ele terminou a obra. Ele queria ensinar o princípio do descanso, com certeza. Vem daqui, descansar um dia entre 7. E também que tudo que ele havia criado era muito bom, número 7. Mas, por que Moisés termina essa primeira parte mostrando o descanso de Deus? Porque ele queria mostrar que o propósito, veja, o propósito de tudo que Deus havia feito nos 6 primeiros dias era o descanso do seu povo.
deixa eu ler uma citação para vocês. Com o descanso divino no sétimo dia, indica-se o objetivo da criação. Objetivo que será mantido não obstante as contínuas tentativas humanas de corrompê-lo. O descanso do sétimo dia não apenas mostra o objetivo para o qual a criação aponta, mas também é o chamado para que o homem comece a história, tendo firmemente em mira que o objetivo da criação e, ao mesmo tempo, o início de tudo o que se segue é o evento da liberdade, do descanso sabático e da alegria sabática que Deus dá, para os quais o ser humano também foi convocado a participar. Por isso que a Bíblia, lá em Hebreus, vai falar sobre a nossa salvação, utilizando a linguagem do quê? Do descanso. Um descanso para os santos. Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Descanso no sentido de harmonia, paz, alegria, onde poderemos desfrutar de tudo aquilo que Deus dá. E aí, nós entramos na proto-história, capítulo 4. E ele vai começar reafirmando, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, tá? Ele vai começar reafirmando a bondade da criação e depois ele vai narrar como as coisas deram errado. Ele vai reafirmar ali, no versículo 4, essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Ele vai recontar a história, e aí ele vai chegar no capítulo 3. Capítulo 3, onde ele narra a queda do homem, a queda de Adão e Eva, no pecado. E a morte, ela entra como uma consequência do pecado. Olha o versículo 19, 3:19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Não fomos criados para morrer, mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. E isso é importante para o Novo Testamento, porque a ressurreição de Jesus, Paulo vai dizer que é justamente para vencer esse inimigo que entrou aqui no capítulo 3 de Gênesis. Onde está a morte? O quê? O teu aguilhão. Cadê a morte agora? Paulo diz. Jesus a venceu. Mas aonde ela entrou como inimigo da criação? Gênesis 3:19. E logo no capítulo 4, nós temos o primeiro assassinato. E veja, agora Moisés ele vai mostrar como o ser humano vai de mal a pior. Ele quer mostrar uma espiral descendente. Primeira parte, tem várias partes em Gênesis. Nós temos Abel e Caim, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, um irmão matando o outro. E olha só vou dar esqueci o que eu ia falar. Um gostinho, sei lá qual que é a palavra aqui, esqueci. Spoiler, boa. Não era isso que eu queria, mas tá bom. Um irmão brigando com o outro vai acontecer durante todo o livro de Gênesis. Ó. Abel e Caim. Depois, qual outro irmão que briga com o outro? Esaú e Jacó. Depois, os 12 filhos de Jacó, também tudo se briga. E vem de José para lá para o Egito. Depois de Abel e Caim, nós temos Lameque. Olha o versículo 19, capítulo 4, versículo 19. Abel e Caim você conhece, depois você lê em casa. Agora olha só, Lameque 4:19. Tomou para si, quantas esposas? 2. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Aqui começa a poligamia. Mas Moisés já havia escrito um pouquinho antes que um homem era para casar com quantas mulheres? Uma. Deus criou quantas mulheres para o homem casar? Uma. É o casamento paradigmático ali no capítulo 2. Mas Lameque já muda. E agora, olha o versículo 23 e 24, do capítulo 4 ainda. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo,
Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Agora, Lameque não é apenas o homem que começou com a bigamia, ou poligamia, né? Lameque agora, ele mata e mata por prazer. Ele se vangloria diante das suas esposas. Um sanguinário. Por que Moisés escolheu? Será que só Lameque pecou? Não, Moisés podia contar o pecado de outro monte de gente aqui. Mas ele escolhe essa história em específico para mostrar o quê? Ele tinha um propósito, a decadência. Ele está preparando o caminho para Abraão. Continua, capítulo 6, versículo 5, olha comigo. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Veja agora essa expressão de generalidade, não é? A maldade das pessoas havia se multiplicado, e todo o desígnio do coração era mal. E aí vem o quê? Capítulo 6, o dilúvio. Como uma manifestação do juízo de Deus contra o pecado. Mas também a sua graça. Em pegar Noé e sua família para um novo começo. E Noé, o ato do dilúvio, Moisés ele está querendo pintar na nossa cabeça como um ato de recriação. É quase um restart. É um ato de recriação. Olha comigo o capítulo 9. Olha o versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Para quem que Deus disse isso em primeiro lugar? Adão e Eva. Moisés não está escrevendo aqui, irmãos, ele está mostrando com intenção. Ele quer que na tua cabeça você pense assim: nossa, será que é Noé agora que vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para esse mundo? Será que é Noé? Com certeza não, né? Por quê? Olha o versículo 20, capítulo 9. Sendo Noé agricultor, aqui você também já lembra de quem? Adão e Eva, que trabalhariam na terra, lembra? Eram jardineiros, agricultores. Uma das maldições é que ele iria trabalhar com o suor do rosto para tirar o produto da terra. Então, Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Assim como Noé é pintado como um segundo Adão, de quem Deus dá ordem para ele e sua família se multiplicarem, também como Adão ele falha. Opa, não é Noé. Como Adão, ele falha. E de novo agora entra uma espiral de pecado, porque daí vem o filho, Cã, e ele vê a nudez do pai. Não sabemos bem exatamente o que significa esse texto. Você lembra desse texto, né? Noé fica bêbado, aí diz o texto que Cã, seu filho, entra e vê a nudez do seu pai. Alguns dizem que ele viu seu pai nu e quis humilhá-lo e contou para os seus irmãos no sentido de humilhá-lo. E depois Noé vem e amaldiçoa Canaã, filho de Cã. Mas alguns dizem que pode ser também, nós não sabemos, que o filho de Noé abusou do seu pai. Porque descobrir a nudez também pode ter esse significado. Quando nós lemos Levítico, descobrir a nudez, né? O homem não descobrirá a nudez de não sei quem. É um eufemismo de relação sexual. Então nós não sabemos, mas é possível. Tem hebraístas, né, estudantes do hebraico, do Antigo Testamento,
que defendem as duas posições. O ponto é, o pecado vai levando a humanidade para uma espiral descendente, até que chega na Torre de Babel. Olha comigo o capítulo 11. Em toda a terra, 11:1, havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pause aqui. Por que a Torre de Babel é, assim, apontado como o ápice da iniquidade humana? Por quê? Eles queriam a glória para eles. O que mais? O que você acha? A ordem de Deus era se espalhar, né? Dominar a terra. E eles queriam permanecer no mesmo lugar. Veja, eu lembro de estudar lá no ensino médio, e por isso que é importante a gente entender o contexto histórico, que essa torre, ela não era qualquer torre. Naquele tempo, para os lados da Mesopotâmia, você tinha uma torre chamada de zigurate. Talvez você lembre desse termo aí. Zigurate, que era uma torre religiosa, construída ao lado de um templo religioso, para fazer com que aquela divindade que eles estavam invocando descesse e viesse abençoar as ofertas levadas no templo religioso. Então, era um zigurate. Provavelmente a Torre de Babel era um desses zigurates. Ironicamente, olha só o que diz o versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Lembra? Eles construíam essa torre para os deuses descerem, para irem lá e abençoarem o templo, né? As ofertas no templo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por que Deus confundiu as línguas? O que eles queriam? Os construtores da Torre de Babel? Que o nome deles fosse exaltado, certo? Tem uma ironia aqui de Deus. Vocês querem que o nome de vocês seja exaltado? Tá bom, fala aí. Vamos juntar esse povo, cada um fala uma língua diferente. Vamos ver se dá certo isso aí. É uma ironia. Moisés está querendo mostrar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você quer fazer seu nome grande? Vamos ver se vocês são bons mesmo então. Cada um fala uma língua diferente. Cada família é uma língua diferente. Uma manifestação do juízo de Deus. E agora sim, eles vão se espalhar pela terra. Agora sim, eles vão se espalhar como Deus havia dito. Mas, quando nós olhamos para os pecados paradigmáticos do livro de Gênesis, a queda de Adão e Eva, Abel e Caim, o dilúvio, nós vemos sempre uma manifestação do juízo, da justiça de Deus, e depois uma manifestação da graça de Deus. Então lembre, quando Adão e Eva caem, eles recebem o juízo de Deus, certo? São expulsos do jardim, as dores de parto, o suor na hora de trabalhar na terra, e assim por diante. Mas logo depois, Deus manifesta a graça para eles. Deus mesmo mata um animal, né, naquele meio, Deus mata um animal e o cobre a sua nudez. E depois de pronunciar o juízo, Deus faz o quê? Pronuncia um descendente da mulher que acabaria com todo o mal.
uma manifestação de graça. Quando Caim mata Abel, Deus vem e pronuncia um juízo contra ele, mas coloca um sinal nele, para que ninguém vingasse Abel, certo? Você lembra disso? Então não era para ninguém matar Caim por causa daquilo, uma manifestação da graça de Deus. Quando vem o dilúvio, Deus vê que toda a humanidade estava corrompida pelo pecado, vem o juízo, o dilúvio, mas a manifestação da graça, uma família seria poupada. Mas a Torre de Babel, nós acabamos de ler, parece que não tem nenhuma manifestação da graça de Deus aqui. Veio só o juízo para espalhar o povo. Por quê? Moisés está preparando o caminho para dizer que a manifestação, a resposta de Deus para o pecado de Babel, a manifestação da graça de Deus, vai vir agora. Vai vir um pouquinho depois. E é por isso que nós iniciamos a história dos patriarcas, o chamado de Abraão. No final do versículo 11, ele vai narrar, a genealogia de Abraão, e aí ele chega no chamado, capítulo 12. Olha comigo o capítulo 12. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Pause. Engrandecerei o seu nome. Eu engrandecerei o seu nome. Te lembra do quê? De Babel. Não lembra? Que queriam eles mesmos engrandecerem o nome deles? Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Aí eu te pergunto, a Bíblia é verdadeira ou não? Alguém sabe o nome de algum construtor da Torre de Babel, hein? Você sabe? E o nome de Abraão? Esse aí todo mundo sabe. Sim ou não? Agora ele vai. Se tu uma bênção. De Abraão. Isso. Depois Abraão, pai de multidões. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus vem, promete a Abraão uma terra, que ainda ia mostrar. Depois, inúmeros descendentes, uma descendência, um povo. Depois, um relacionamento especial com Deus, um relacionamento de aliança. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e abençoar os que te abençoarem. Um relacionamento de aliança especial com Deus. E, por último, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso te lembra do quê? De Babel de novo, certo? De Babel, todos os povos da terra. Por causa da Torre de Babel, a humanidade se dividiu em vários povos. Deus está dizendo: por meio de você, Abraão, e dos seus descendentes, eu vou abençoar todos esses povos. Todos esses povos. Então, Abraão é a resposta de Deus para Babel. E para tudo que vem antes. É resposta de Deus para o pecado, para os problemas da humanidade. Continuando então, depois a história subsequente narra como Abraão e seus descendentes começaram a desfrutar dessas promessas, mas acabaram no Egito. Então, do capítulo 12 em diante, tem uma grande parte falando sobre a história de Abraão, sobre como Abraão confia em Deus, mas depois ele tenta fazer do jeito dele, sim ou não? Nós conhecemos bem. Ele confia em Deus, aí de repente ele adota um escravo da sua família, porque ele ainda não tinha tido o filho da promessa, depois ele se deita com uma escrava também para gerar um descendente, maneiras de tentar fazer do seu jeitinho. Aí depois ele confia em Deus, e ele confia tanto em Deus que quando Deus manda ele sacrificar o seu filho, Abraão vai, sabendo que Deus iria cumprir a sua promessa, nem que tivesse que ressuscitar Isaac. Então é o trabalhar de Deus na vida daquele homem. Mas nós também vemos outra espiral descendente de pecado.
É muito interessante isso no livro de Gênesis. Quando a gente escuta que a Bíblia diz, né, que os pecados dos pais muitas vezes visitam os filhos, a gente pensa em maldição hereditária, que a gente não acredita. Mas o texto bíblico não está falando de maldição hereditária. Ele está falando de pecado hereditário, se eu puder dizer assim. Abraão, você lembra quando ele foi para uma terra e o rei lá achou Sara bonita? Sara era bonita, né? O que Abraão faz? Ele mente. Isaac tem uma história parecida, não tem? E o que Isaac faz? Ele mente. Aí o filho de Isaac, Jacó, o bicho mentiroso. Sim ou não? Os filhos de Jacó. Meu Deus, eu falo, como que a consciência daqueles caras não acusavam? Eles venderam o irmão deles, chega para o pai e mente. Eu lembro uma vez de ler um livro de criação de filhos, e o autor dizia assim, quando o seu filho peca, a gente sabe, né? A gente entende, olha, é um pecador, nasceu pecador. Mas ele diz assim, você tem que se perguntar, será que ele não está refletindo o meu pecado? É bom, né? A gente pega a criança, conversa com ela, repreende ela, mas ele diz, olha, a gente tem que se perguntar, será que não está refletindo o meu pecado? Gênesis mostra isso. Muitas vezes os filhos caem nos mesmos pecados dos pais. Olha, se você tem filho grande, olha na sua vida. É aqui. Uma espiral descendente de pecado. Abraão, grande parte do livro de Gênesis é para falar bem de Abraão, ainda que ele desse uma titubeada. Aí vem Isaac, desse tamanho, nem narra direito a história de Isaac, né? Nem fala muito de Isaac, porque já não era tão bom assim quanto Abraão. Aí vem Jacó, meu Deus, já pisa na bola. Aí vem os seus 11 filhos, né? Tirando José, também. Uma espiral descendente de pecado. Então, a família de Abraão, apesar de ser a resposta de Deus para o pecado, ainda nos deixa assim com uma, não são eles. Não são eles. Olha só, eles são gente como a gente. Pecadores também. E aí vai, pecado atrás de pecado. Até que chega José. José, sim, no livro de Gênesis, é mais um desses, que você fala, é agora. Chegou aquele que vai cumprir as promessas de Deus, obedecer a Deus, como Abraão. E o propósito de Deus vai continuar. Mas José também foi imperfeito. Olha comigo o capítulo 47. Quando José, ele faz o plano para acabar com a fome na terra do Egito ali, né, em todo o Oriente Médio. Olha só como era o plano de José, um dos seus planos. 47, 20. Diz assim, assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de quem? De Faraó. O que José fez? Não, entendemos que não intencionalmente. Fortaleceu um ditador. Um homem só. Exatamente, aí continua. Quanto ao povo, o que diz que foi feito? Ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó, e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Até aqui, tá bom. Depois você pode ler essa história. Veja, José, pensa num hebreu, lendo isso, naquele tempo. Ele tinha passado 400, ele não, né? Ele e a família, o povo, 400 anos de escravos.
Aí ele lê José, José, José. Aí chega aqui, José, bonito. Então você fortaleceu o faraó, ainda que com uma intenção boa, né, de salvar o povo da fome, mas você fortaleceu o faraó, que depois escravizou o nosso povo. Consegue ver? Então a gente precisa ter o contexto histórico na mente. Veja, quando Moisés vai fazer a divisão da terra, pensa comigo, vamos lá. Quem que ficou com a terra? Faraó e uma classe, quem? Nós acabamos de ler. Os sacerdotes, certo? Os que trabalhavam com a religião egípcia. Quando Moisés vai dividir a terra, instruído por Deus, quem foram os únicos que não receberam a terra? Os levitas. Moisés está mostrando, gente, José ali fez caca, desculpa. Assim, não dá certo aquele modelo de José. E a terra era distribuída entre as 12 tribos, sim ou não? Não tinha esse negócio de um só concentrar as terras em suas mãos. Então José é uma resposta, mas ainda imperfeita. E aí você fica, quem vem então? Quem vem então? Quem será que vai? Quem será que vai ser a resposta de Deus? O livro de Gênesis não termina falando quem. Não termina. Lembra, a gente sabe que é Jesus, porque a gente já tem todo o panorama bíblico na mente. Mas vamos tentar caminhar segundo o entendimento aqui dos hebreus daquele tempo. Eles terminam entendendo como que aquela pouca família, de algumas dezenas de pessoas, foram parar no Egito. Porque daí Jacó vai para lá com a sua família e eles passam a morar naquela terra. Mas o livro de Gênesis, ele vai encerrar mostrando uma coisa. Olha o capítulo 50, 19 e 20. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então o livro de Gênesis termina com uma lembrança da fidelidade de Deus e que as promessas que ele fez serão cumpridas. Irmão Cândido? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Mas o irmão Cândido lembrou de um outro ponto. Era bastante informação, irmãos, aí eu escolhi algumas, né? Mas um dos pontos do livro de Gênesis é mostrar a importância da reconciliação. Abel e Caim não se reconciliaram, um matou o outro, certo? Jacó e Esaú se brigam, mas o que acontece? Se reconciliam. Os 11 mais José brigam, mas se reconciliam. Pensa você como um hebreu daquele tempo, lendo isso, entendendo que isso era o quê? Instrução. Não é apenas uma historinha para você contar para o teu filho para ele dormir. É uma história para te instruir. Isso. Exato. Então José não é o líder perfeito. Gente, olha lá, vamos caminhar para o final. Lembre-se, Gênesis
Pentateuco, mas agora especificamente Gênesis, é o fundamento para toda a narrativa bíblica. É um livro muito importante. E assim, graças a Deus, o livro de Gênesis, para nós cristãos, ele é bem importante mesmo. A gente costuma ler esse livro. A gente não costuma entender direito, mas a gente costuma ler, né? Gênesis, nós temos a primeira promessa do Evangelho, o proto-evangelho, lá em Gênesis 3, capítulo 15, que Deus promete que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, ou seja, um dia viria um homem que acabaria com todo o mal. Nós também temos o casamento padrão em Gênesis. Quando Paulo vai falar sobre casamento, qual que é o casamento paradigmático, padrão? Adão e Eva, um homem com uma mulher, que se entregam e se doam em uma aliança. Gênesis também nos mostra que o pecado traz consequências e o juízo de Deus. Pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. Ainda que Deus pode ser gracioso e nos livrar de muitas das consequências do nosso pecado, ainda assim, o pecado traz a desaprovação de Deus. Mas também, Deus é paciente e gracioso. É uma outra mensagem do livro de Gênesis. Ô gente ruim como eu e como você, mas Deus continua aí, né? Ô povinho ruim. Mas Deus continua, vez após vez, caminhando até o seu povo. Também, no Novo Testamento vai dizer que quem é o descendente de Abraão, que abençoa todas as famílias da terra? Jesus. Jesus é o descendente de Abraão. Abra comigo lá em Mateus capítulo 1. Ô irmão Manuel. É isso? Isso. Olha Mateus 1:1. O que está escrito aí? Alguém pode ler bem alto, por favor? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus está querendo mostrar um negócio importante para nós aqui. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Fala, Jonas. Aham. Uhum. Isso. Jacó, quando profere as bênçãos para os seus filhos antes de morrer, ele diz que da tribo de Judá viria o rei, né, a quem as nações obedeceriam. Gálatas 3,16 vai dizer que Jesus era o descendente de Abraão. Mas eu queria encerrar com Apocalipse. Olha em Apocalipse capítulo 20. É um ensinamento para nós, irmãos, de que a Bíblia é uma grande história. A grande história de Deus, do plano de Deus para esse mundo. Olha 20:10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O diabo, que um pouquinho antes, João vai dizer que era a antiga serpente. Ou seja, uma imagem lá de Gênesis. Eu ia falar uma palavra para o diabo aqui, mas não vou falar não. Tá? Aquele bicho lá que entrou, Deus tem um lugar reservado para ele. Vai acabar.
Se você lê Apocalipse, sabendo que Gênesis é o fundamento da Bíblia, você já lembra, já sabe do que ele está falando aqui. Mas olha o versículo 14. Então, não apenas o diabo que foi lançado no inferno, mas a morte e o próprio inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, o que foi destruído? A morte. Aonde que a morte entra como inimigo? Gênesis 3, a morte entra como inimigo. E a resposta última de Deus, passando por Jesus, quando a obra de Jesus vai ser plenamente consumada, a morte vai ser tragada. Continua. Olha só o capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra. O que isso te lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E vi novos céus e nova terra. Se você entende bem Gênesis, você sabe o que João está falando aqui. Uma restauração de todas as coisas. Uma restauração de tudo. Olha o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, tudo que entrou lá por causa do pecado. Agora olha o capítulo 22, versículo 1 e versículo 3. Versículo 1 ao 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você lembra que no jardim do Éden tinha um rio que se dividia em 4? Mas era um rio. O que você acha que João está tentando te trazer na memória aqui? Ele continua, versículo 2: no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Vê como a Bíblia termina perfeitamente a história, completando, a história que começou lá em Gênesis. O mundo há de ser restaurado, o descanso de Deus há de ser restaurado, a morte, o pecado e o diabo hão de ser derrotados, e o único Deus verdadeiro vai reinar com o seu povo por uma terra restaurada. Essa a mensagem de Gênesis. O Messias viria. Não era, infelizmente, não era Noé. Infelizmente não, felizmente, Não era Noé, não era Abraão, não era Isaac, não era Jacó, nem Judá, nem Davi. Jesus, o Deus homem perfeito que nos salva. E que um dia voltará e vai restaurar todas as coisas. Amém?